Olá, amigos telespectadores. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rabino Ishai Ben Yehudá, Rabino Messiânico, e este é o programa Shabbat Shalom. Nós vamos agora ver como nos lares do nosso povo se recebe o Shabbat. A mulher, a família, como recebe um dia de sábado. Vamos lá. Hoje nós estaremos estudando a Parashá Terumá, essa Parashá que significa oferenda, doação. Esta Parashá, esta porção da Torá, ela é composta de 96 versículos da Bíblia. 96 versículos. De 4.692 letras e de 1.145 palavras em hebraico. E, importante, são 155 linhas da Torá, do rolo do Sefer Torá. 155 linhas. Esta Parashá inicia com a descrição de detalhes sobre a construção do Mishkan. Mishkan é o templo, é o tabernáculo, ou seja, aquela construção que antecedeu o templo que depois foi construído por Salomão. Mishkan era o tabernáculo móvel, que serviria para que o nosso povo pudesse adorar a Deus. Nesta porção, nós temos as dimensões, os materiais utilizados no processo de construção e também os diversos utensílios do tabernáculo, como seja, por exemplo, as tábuas dos 10 mandamentos, do Shukram, a mesa sagrada sobre a qual devem permanecer os Lechem Hapanim, ou os pães da proposição, e a menorá. Vamos ver aí então um pouco desta passagem. Ela começa abordando aqui no capítulo 25, quando Deus fala ao povo de Israel. Vamos ver esse primeiro versículo aqui, 25, verso 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo o homem cujo coração se mover, voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E aqui então Deus começa a descrever tudo aquilo que seria utilizado para a construção do Mishkan, do tabernáculo móvel do nosso povo. Uma coisa importante que a gente tem que considerar é que essa construção não foi feita com os dízimos. Muito importante, porque os dízimos têm uma outra finalidade. Por exemplo, o Maaser Ishom, o dízimo principal, era para sustento do sacerdócio. A gente lembra que na época de Neemias, um pouco antes, os levitas tinham abandonado tudo. Por quê? Porque não era entregue a porção dos dízimos pelo povo de Israel,
aos levitas. Então não havia quem cuidasse do templo naquela época. Então Deus pede aqui uma oferta à parte. Era a responsabilidade do povo de Israel com as suas contribuições, com as suas doações, fornecerem tudo o que era necessário para a construção do Mishkan, né? Então você tem aqui nesse primeiro capítulo uma descrição. Nós vamos ver mais tarde, em outra passagem, que o povo trouxe tanta contribuição que foi preciso Moisés mandar o povo parar de trazer a contribuição. Isso significa que o nosso povo tinha compromisso. Muitas vezes nós pensamos, muitas vezes nós não somos generosos com a causa de Deus, mas nós queremos bênçãos. Nós queremos ser abençoados por Deus, mas nós não queremos abençoar. Uma coisa é certa, independente da nossa condição socioeconômica, financeira, se temos pouco ou se temos muito, nós devemos ser sempre prontos para colaborar, seja com doações, ou seja com o nosso trabalho, seja com o nosso tempo, nós devemos nos dedicar a Deus. E se, portanto, queremos ser abençoados, nós devemos também abençoar. E abençoar também é isso, é com a nossa dedicação. Nem sempre nós temos os recursos, mas a gente vê, por exemplo, quando Deus manda o profeta na casa daquela viúva de Sarepta, por exemplo, quando o profeta chega naquela casa, a viúva não tinha praticamente nada. A viúva tinha uma porção de trigo e uma porção de azeite, e ela fala para o profeta: ó, isso aí é o que eu tenho, para fazer um bolo, um pão, para eu e meu filho comermos e morrermos. E Deus havia enviado o profeta naquela mulher. Havia ordenado que ele fosse na casa daquela mulher. A mulher era pobre. E o profeta disse para ela: faz como disseste, faz aí o pão e traga a mim, para que eu coma. Depois você come com seu filho. E aquela mulher pobre cumpriu a palavra do profeta e Deus abençoou e multiplicou o azeite e o trigo para aquela mulher, que nunca mais faltou. Nós temos nos escritos da Brit Hadashah também uma viúva pobre. E Yeshua estava observando ali as pessoas depositando as suas contribuições no gasofilácio, no templo, e ele viu que os ricos davam grandes valores, mas valores que não lhes faria falta. Mas havia uma viúva que ela veio e deu algumas moedas. Ela deu pouco, muito pouco ela deu, mas aquele pouco que aquela viúva deu era o que ela tinha para comer. Ela não tinha mais dinheiro. E Yeshua louvou a atitude daquela mulher, porque ela, sendo pobre, ela doou tudo o que ela tinha. E Yeshua disse: os ricos depositam do que lhes sobra, do que não lhes vai fazer falta, mas essa viúva, da sua pobreza, deu tudo o que tinha. Então, lembrando aqui, na construção do Mishkan, Deus pede ao povo que traga ouro, prata, joias, e diz a Torá que foi preciso mandar o povo parar de trazer. É isso que nós temos que entender, que quanto mais nós nos dedicamos a Deus,
mais retorno nós temos. Nós podemos escolher entre não contribuir com nada, mas também não receber bênçãos, ou em contribuirmos, ainda que seja com a nossa pobreza, mas sermos abençoados por Deus. Meus amigos, nós estamos falando aqui da construção ali do Mishkan. E eu não posso deixar de falar, e nós temos aqui o escritor da Brit Hadashah, escritor de Hebreus, que vai nos falar daquele não do Mishkan, mas do templo em si, do santuário. Mas ele vai nos falar do serviço do santuário. No capítulo 9 de Hebreus, vai falar que havia um santuário composto de duas partes, o Santo e o Santíssimo. Quando Yeshua morre, é sacrificado pelos nossos pecados, cumprindo a primeira parte do seu ministério como Mashiach ben Yosef, desculpem. Homem, 100% homem. Ben Yosef. Quando ele morre, o véu do templo se parte. O véu interior, o véu que separava o Santo do Santíssimo se parte no meio. Significa que o caminho para Deus estava aberto através de Yeshua. Yeshua morre, Yeshua se torna o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o nosso Cohen Gadol, o nosso sumo sacerdote. Mas Yeshua ressuscita dos mortos e vai aos céus. Entra, se assenta à direita de Deus e atua até hoje como nosso sumo sacerdote, como nosso intercessor. Yeshua está à direita do Pai como nosso intercessor, desde a sua ascensão. E o caminho para Deus está aberto. Ele é o nosso sumo sacerdote. Que o Eterno possa nos abençoar, nos iluminar, para que nós possamos ser também um tabernáculo, sermos o templo do Espírito Santo. Como disse Paulo, nós somos o santuário de Deus. O nosso corpo deve ser o templo do Espírito Santo. Que o Eterno nos abençoe. Vamos agora a um pouco da nossa adoração israelita. Agradecemos a todos e até o nosso próximo encontro. Shalom, shalom. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.